Bom dia pessoal, vamos para a classe gramatical advérbio, é uma classe gramatical invariável. Vamos lá, é uma palavra que ela exprime circunstância, certo? Ela dá uma ideia de circunstância ao verbo, ao advérbio ou adjetivo. Pode ser de afirmação, de lugar, de dúvida, de modo, de tempo, de intensidade, de negação e mais algumas coisas. Duas ou mais palavras com valor de um advérbio é uma locução adverbial, e tem o advérbio ele tem uma flexãozinha de grau comparativo e grau superlativo. Então vamos ver isso aí. Vamos lá. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando a ele circunstância de lugar, tempo, intensidade. Exemplo: choveu muito, chegaremos amanhã. Cristiane não virá. Você vê, choveu muito, é uma intensidade que está dando ao verbo muito. Então o advérbio muito está intensificando o verbo chover. Chegaremos amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo que está circunstanciando o verbo chegar. Cristiane não virá. Não é um advérbio de negação que está dando uma circunstância negativa ao verbo virá. Entendeu? Os advérbios podem ser classificados em afirmação: sim, certamente, realmente, pois sim, pois não. Pois sim, pois não são duas palavras que funcionam como sim ou não. Então, nesse caso, nós estamos falando sobre locuções. Elas formam uma locução, certo? Cadê aquela peste? Uma locução, duas locuções, pois sim, pois não, locuções adverbiais, certo? Certamente estaremos na sua casa amanhã. O advérbio certamente é um advérbio de afirmação que está dando uma circunstância positiva de afirmação para o verbo estaremos. De lugar: aqui, lá, acolá, acima, abaixo, perto, longe, atrás, adiante, além. Perto de você há uma aranha. Você viu perto dando a circunstância de ar, do verbo haver. Perto de você há, existe, a aranha está perto de você, ela está lá, entendeu? De dúvida: talvez, porventura, provavelmente, caso, acaso, possivelmente e caso. Talvez Juliana chegue de viagem. Talvez, dando uma circunstância ao verbo chegar, uma circunstância aí de dúvida. Agora o verbo viagem, nesse caso aí viagem não é verbo, viagem aí é um substantivo. Talvez ela chegue da viagem. A viagem que ela fez foi boa, a viagem é linda, a viagem foi maravilhosa. Essa viagem sendo substantivo, ela escreve-se com G. Agora imagine se você fosse conjugar o verbo viajar. Se você chegasse aqui e dissesse assim: eu viajo. E aí, você ia colocar o que aqui? G ou J? O viagem com substantivo, o viagem substantivo é com G. Mas o viagem verbo é com J. Porque se eu colocar um G aqui, fica viago. Então eu tenho que colocar um J, certo? Então fica: eu viajo, tu viajas, certo? Ele viaja, nós viajamos, vai viajar, e assim sucessivamente. Então o verbo viajar é com J, certo? Vamos lá. Vamos lá, onde a gente parou, de modo, né? De verbo de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente, rapidamente, e a maior parte dos que terminam em mente: duramente, fortemente, covardemente, todas essas coisas aí. Chegamos à cidade rapidamente, é o modo como se chegou, certo? De tempo: hoje, amanhã, ontem, breve, antes, depois, diariamente, anualmente, cedo, tarde, antigamente, sempre, imediatamente. Anualmente apresentamos um trabalho para o diretor. É o tempo, né? Anualmente.
De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão, meio. Estou muito nervoso. Estou muito nervoso. Uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui, preste atenção que advérbio ele não varia em número. Você não pode escrever, por exemplo, aqui se fosse nervosa, estou muita nervosa. Você não poderia dizer isso. Estou muito nervosa, porque o advérbio ele não varia. Ele não varia o advérbio. Entendeu? O muito ele varia quando ele é pronome. No caso é um pronome indefinido. Bastante, a mesma coisa, bastante. Estou bastante nervoso. Estou bastante nervosa. Entendeu? As meninas estão bastante nervosas. Entendeu? Depois a gente vê isso aí. De negação: não, nunca, nem, jamais. Ele nunca foi à praia. Há palavras que, quando empregadas em frases interrogativas, exercem o nome de advérbios interrogativos. Quanto, de tempo, porquê, de causa, como, de modo, onde, aonde, de onde, de lugar. Então são advérbios interrogativos de tempo, interrogativos de causa, interrogativo de modo, interrogativo de lugar, certo? Quando veremos você novamente? Onde você vai? Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre os seus dias. Por que você está triste? Olha só, pessoal, eu queria que você prestasse atenção nesse porquê aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que ele está aqui? Ele é um porquê separado, certo? Esse porquê separado ele é usado quando se vai fazer perguntas, certo? Porquê separado quando se vai fazer perguntas. Porque e nesse caso aqui ele está um porquê separado com acento, porque ele é final de frase, ele está no final, logo perto do assunto do interrogação ali, certo? Sinal de interrogação. Então, porquê quando você vai fazer pergunta é um porquê separado, e se ele estiver no final da frase, ainda ele recebe o acento, tá? Vamos lá. Locuções adverbiais, como eu falei, né? É o conjunto de palavras que possui o mesmo valor de um advérbio. A professora explica com calma. Com calma é uma locução adverbial que equivale a calmamente. A professora explica calmamente. Tem outros aqui, ó. Em breve faremos uma viagem. Brevemente faremos uma viagem, certo? Aí vamos para cá. Flexão do advérbio. Os advérbios possuem 2 graus, o comparativo e o superlativo. O grau comparativo: comparativo de igualdade, tão como ou tão quanto. Sua casa é tão longe quanto a minha. Veja que o advérbio é longe, é um advérbio de lugar, é um advérbio de lugar, certo? Mas está sendo usado num grau comparativo, está comparando as casas com o advérbio. Aí se usa esse tão quanto ou tão como. Comparativo de superioridade: mais que ou mais do que. O advérbio aí no caso é perto. Esse mais que e mais do que são conectivos de comparação, no caso aí de superioridade. Minha casa é mais perto que a sua. Comparativo de inferioridade: menos que, menos do que. Nós andamos menos tranquilamente que sua turma. Aí temos o grau superlativo. Você já sabe que o grau superlativo é aquele que ele é o máximo dele, né? Então a gente tem um superlativo aqui, o analítico, e o superlativo sintético, entendeu? Não temos aqui o comparativo relativo.
aqui é logo o superlativo. Esse superlativo aqui é logo o superlativo absoluto, certo? Vamos lá. Superlativo analítico. Muito mais advérbio, ou seja, usa-se a palavra muito, né? Vamos lá. Lúcia mora muito perto. Superlativo sintético. Sintético, eu disse para você que é quando diminui para se usar somente uma palavra só. Não se usa o muito, se usa um sufixozinho, que no caso é íssimo. Você já sabe que a gente já vem estudando ele desde o substantivo e tal, de outras classes gramaticais. Então vamos lá. Superlativo sintético, advérbio mais íssimo. Lúcia mora pertíssimo, certo? O superlativo sintético é considerado de uso popular quando as pessoas querem fazer expressões com o máximo de exagero. Quando você quer falar com uma pessoa que mora muito perto, aí fala isso, pertíssimo, longíssimo, essas coisas que ele está dizendo. Próxima aula nós vamos ver preposições, como você já viu, e um abraço.